condutímetro e o pH-metro de forma simultânea, né? O que é uma facilidade. Então a gente pode fazer uma única análise utilizando como o sistema de detecção do ponto de viragem, né? Tanto a potenciometria quanto a condutometria, né? Então eu vou mostrar para vocês, né, os itens que a gente precisa para fazer esse tipo de titulação e vou mostrar para vocês também toda a parte de montagem, né, e a titulação em si, tá? Então o que a gente vai precisar basicamente são dos dois equipamentos. Então a gente tem aqui, depois eu vou colocar a câmera numa posição que vai dar para ver melhor, mas só para a gente poder colocar todos os itens de forma geral, a gente vai precisar do pH-metro, do condutivímetro, previamente calibrado. Então eu mostrei para vocês em outro vídeo como fazer a calibração dos dois instrumentos. Bom, a gente vai precisar também da pipeta automática, tá? Das ponteiras, porque a gente vai precisar pegar a nossa amostra, né? Que no caso vai ser uma amostra de vinagre. E aí a gente vai dosar a quantidade com o uso da pipeta, tá? A gente vai precisar, obviamente, da bureta, né? O suporte universal em todo o sistema, porque a gente vai fazer uma montagem do sistema a partir dos equipamentos, né? E da estrutura que a gente tem. Então a gente não tem um titulador. Então para isso a gente precisa montar né? A gente vai precisar de um becker, que é um becker desse formato aqui. Então ele é um becker um pouco mais alto, então ele é mais fino e mais alto, né? Que é interessante para esse tipo de titulação, tá? Além disso, aqui dentro, ó, eu já deixei uma barra magnética, tá? Então essa barra magnética, ela vai ser responsável por fazer a agitação dentro do sistema. E para que eu possa fazer essa agitação, a gente vai utilizar um agitador magnético que já está aqui. Depois vai dar para ver melhor, né, de outro ângulo, certo? Nossa garrinha para os dois eletrodos, tanto o eletrodo de pH quanto o eletrodo de condutividade. Vamos precisar também, né, de algumas vidrarias comuns, então becker. A gente vai precisar também de uma proveta, porque a gente vai precisar adicionar água ao nosso sistema para dar a altura certinha para os eletrodos. As soluções, então a gente vai trabalhar com o titulante, vai ser uma base, então vai ser o hidróxido de sódio, e a gente vai trabalhar com a amostra, que é o vinagre, tá? Além disso, a gente também vai fazer uma padronização da base, né? A gente já vai ser a primeira parte. Então a gente vai utilizar também o biftalato que está agora na balança, né? Então eu vou fazer a pesagem, né? Eu já mostrei para vocês em outro vídeo como fazer a pesagem, tudo direitinho. Então não vou, né, repetir o mesmo vídeo. Então eu já vou deixar pesada a massa de biftalato para a gente poder fazer uma titulação para a padronização do hidróxido e depois uma titulação com o vinagre, utilizando o próprio hidróxido como titulante. Então, basicamente, o que a gente precisa é dessa estrutura. Depois, obviamente, a gente vai ter que mexer aqui para deixar tudo certinho no sistema, tá certo? Eu vou mudar agora o ângulo da câmera para vocês terem uma visão agora do sistema e da montagem, tá certo? Pessoal, então agora eu vou mostrar para vocês, tá? Como que a gente vai fazer a montagem do sistema, tá? Ele é bem simples, a gente só precisa ter alguns cuidados. E é comum a gente ter que fazer algumas adaptações, né? Em função que não é um titulador o que a gente tem. A gente vai montar um titulador, né? Então a gente vai ter que fazer algumas adaptações, então é comum isso acontecer, tá? Então, a primeira coisa, gente, eu prefiro sempre preparar primeiro o becker, tá? Que a gente vai fazer. Ele tá úmido porque eu já fiz um teste antes, né? Pra ver se vai dar tudo certo na titulação, tá? Deixa eu só abaixar esse fio aqui, né? Pra não atrapalhar. Então, o que acontece? A gente vai precisar... a gente vai fazer uma titulação da padronização do hidróxido e uma titulação do vinagre,
certo? Nos dois casos, a quantidade de amostra que a gente vai usar é muito pequena, então a gente vai precisar aumentar o volume com água para que a gente atinja a altura certa dos eletrodos, principalmente o eletrodo de pH, com relação à junção, né, a ponte salina. Então, o que eu sempre prefiro fazer? Eu já coloco uma quantidade de água, tá? O volume normalmente de 80 ml de água já é suficiente para a gente poder cobrir bem os eletrodos, tá? Então é o que eu vou fazer. Então a gente primeiro vai preparar o becker com os eletrodos já bonitinho aqui, só com a água. E aí depois, feito isso, é que a gente adiciona, no caso, o vinagre. E quando for o biftalato, como ele tem que ser dissolvido antes, a gente já vai pesar o biftalato e adicionar os 80 ml para já dissolver o biftalato. Então a gente já vai aproveitar esse mesmo volume para dissolver. E aí a gente coloca aqui para titular, tá? Então agora eu vou mostrar só a montagem, certo? Em um vídeo. Depois a gente vai fazer um vídeo com a parte do vinagre e depois um vídeo com a parte do biftalato, né? As duas titulações. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos colocar, né? O becker já tá aqui, o peixinho, né? Então o becker, eu já coloquei aqui o peixinho, que nada mais é do que a barra magnética, né? Então, ó, se vocês observarem, se eu colocar o becker aqui em cima do agitador magnético e ligar o agitador, olha o que acontece. A barrinha começa a girar. Então, isso é o que vai promover a agitação do sistema, sem a necessidade de ter o analista agitando, tá bom? Então, aqui, né, a gente tem o agitador, eu coloquei aqui, né, encaixado um outro suporte, que é onde fica os eletrodos, e o suporte principal é o suporte da bureta, tudo bem? Então, aqui tem um sistema já previamente esquematizado, que é a forma que melhor se adaptou aí ao nosso laboratório. Então, eu vou pegar 80 ml de água. Nesse caso, gente, como é um volume grande, não tem o que fazer, tá? A gente vai ter que medir em uma proveta. Embora ela não seja uma vidraria de extrema precisão, né? Para um volume de 80 ml não tem muito o que fazer. Lembrando que esse volume a gente precisa anotar. Por quê? Porque no caso da condutometria, a condutância a gente vai ter que corrigir depois em razão das diluições que vão acontecendo, né, durante a titulação. Então, para isso eu preciso saber o volume inicial para poder fazer o cálculo dos demais pontos. Então, isso a gente discutiu, né, na aula teórica e a gente tem que ajustar aqui. Então, eu vou colocar aqui já os 80 ml, deixar pronto, tá? Aqui do lado eu já tenho os eletrodos, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer a lavagem dos eletrodos, tá? Eles já estão previamente úmidos, né? Porque eles já tinham sido usados, mas eu vou só por salvaguarda lavar os eletrodos para que a gente tenha garantia de que eles estão ok para serem usados, tudo bem? Lembrando, né? Vamos secar eles para não adicionar mais água, né, do que a gente já está determinando. O de pH, um pouco mais de cuidado, por causa do bulbo, tá? E o de condutometria a gente tenta tirar o máximo que der, porque aqui dentro não dá para colocar papel, tá? Então, tá pronto. Agora a gente vai, eu acho mais fácil, sempre por conta da altura aqui do suporte, a gente pega o becker, adiciona já os eletrodos e aí, gente, nós só giramos com o becker acompanhando aqui e aí ele já fica mais ou menos na altura, tudo bem? Olhando aqui dá pra ver que a junção tá abaixo do nível da solução, então tá ok. O agitador, né, o becker não está tão centralizado, então eu vou colocar um pouco mais para frente, tá?
e assim, aparentemente, tá ok. Vamos ligar o agitador para ver. Sempre cuidado, tá? Na hora de ligar, para não ligar ele numa velocidade assim um pouco alta, tá? Por quê? Porque ele pode começar a trepidar dentro do becker e atingir o bulbo. Aí ele vai quebrar, tá? Então a gente tem que ter sempre um cuidado aí. E agora, a última etapa é a gente ver a questão da bureta, né? Eu ainda não preenchi totalmente a bureta, mas pelo menos para a gente ver a posição que ela vai ficar e se tá tudo certo com essa posição. Então, vamos colocar a bureta aqui. O ideal é que ela fique, né, longe das paredes do becker e um pouco dentro do becker também, para não ter problema de cair gota fora, nada disso. Ó, tá perfeito. O sistema, em tese, tá tranquilo. Lembrando, né, que a gente tem os eletrodos e aqui os equipamentos para a gente poder fazer a leitura, né? Então ele fica aqui e a gente vai fazer a leitura. Além disso, uma coisa importante também, ó, é a gente ter uma tabelinha, né, para poder fazer as anotações dos valores de pH e condutância conforme a gente for adicionando o hidróxido, tá? E também algumas informações. Volume do titulado inicial, já coloquei aqui 80 ml. Como eu já pesei o biftalato, já tem a massa aqui, tá? E qualquer outra informação que seja relevante para depois vocês poderem fazer a discussão, montagem dos gráficos e tudo mais, tudo bem? Então é importante ter isso aqui para a gente anotar. Então normalmente fica assim, né? E a gente vai fazendo a titulação, observando aqui os valores e anotando, tudo bem? Então basicamente, gente, esse é o sistema pronto para a gente poder iniciar, tá? Agora, no caso do biftalato, se fosse o biftalato, ele já estaria aqui dissolvido, porque a gente faria isso previamente. No caso do vinagre, a gente só precisaria adicionar 1 ml do vinagre, que vai ser a alíquota que a gente vai usar da amostra. Então, a gente adiciona o vinagre aqui, espera alguns segundos para homogeneizar e faz a leitura do início e depois vai adicionando, a gente vai fazer de meio em meio ml, tá? E anotando cada uma dessas etapas, tudo bem? Então é isso, gente. Essa primeira etapa de montagem, então é o que vai corresponder a esse vídeo, tá? Aí agora a gente vai ter a análise do vinagre e a padronização do hidróxido com biftalato, utilizando o mesmo sistema, tá bom? Pessoal, então agora a gente vai fazer a mesma titulação, né, potenciométrica e condutométrica, mas agora para fazer a padronização do hidróxido de sódio, tá? Para isso a gente vai usar o mesmo princípio da análise clássica, que é utilizar o padrão primário biftalato de potássio. E só que agora a gente vai fazer uma troca, né? A gente vai tirar o indicador, que é quando a gente usa a técnica clássica, e a gente vai utilizar os instrumentos para poder fazer a detecção do ponto de viragem, tá certo? Então agora, gente, é importante que a gente veja algumas diferenças com relação à titulação do vinagre, né? A amostra de vinagre já era solução, então a gente só precisava fazer a adição da água e depois o vinagre fica tranquilo porque são miscíveis e tudo mais, então não tem muito problema. Mas agora a gente vai ter que partir de uma amostra que é um sólido. Então o que a gente fez? Eu já deixei pesado, né, uma massa de biftalato, tá? Não fiz a pesagem. Agora a gente vai, para poder fazer dissolver isso aqui e tudo mais, a gente vai aproveitar a mesma água que a gente já usa para poder chegar no volume certo, para chegar no nível do eletrodo, tá? E a gente já vai aproveitar para fazer essa dissolução, tá certo? Então, gente, o que eu vou fazer aqui? A gente vai pegar o becker, então eu já deixei um becker aqui pronto com um peixinho, tudo bem? E a gente vai fazer a adição da água aqui para poder fazer a dissolução.
Então, para isso, eu vou pegar os 80 ml, porque eu já tenho que deixar definido esse volume, porque é o volume que eu quero no final, para a gente poder fazer o acerto, né, da condutância depois, condutância corrigida. Então, a gente precisa já trabalhar com uma quantidade de água certa. Pronto. Já tenho uma quantidade de água aqui certa. Aí, gente, nós vamos precisar fazer a transferência, né, desse biftalato para aquele becker, tudo bem? O que eu acho mais fácil? Como a gente vai ter o peixinho para fazer a agitação aqui, e aqui o becker é muito pequeno, então o ideal é a gente já transferir, né, esse sólido para o becker, tá? Vai sobrar alguns cristais aqui ainda, a gente vai usar a própria água para facilitar essa transferência, tudo bem? E deixar agitando aqui para ele já dissolver. Pouco o nosso trabalho de ficar lá com a bagueta um bom tempo aí tentando dissolver, tudo bem? Então o que eu vou fazer? Eu já vou adicionar o biftalato, boa parte que está aqui no becker maior, né? Obviamente a gente tem alguns cristais que devem ter ficado aqui na parede. A gente vai usar essa própria água que a gente já precisa usar, tá? Para fazer a transferência. Tá? Assim eu limpo bem o becker. Tá? Mais uma vez, para garantir que toda a massa vá para o becker, tá? Aqui já é o suficiente, tudo bem? E aí agora eu só completo aqui com o restante. Então, se vocês perceberem, tem cristal aqui que não dissolveu, né? Não sei se vocês lembram, mas o biftalato demora um pouco para dissolver. Então, o que a gente faz? A gente já deixa o sistema pronto, né? Montado direitinho. Então, a gente precisa só secar aqui os eletrodos, que eu já tinha deixado previamente lavados, tá? Então, só vou tirar o excesso para não aumentar o volume, que já está determinado em 80 ml. Tá? Aí eu venho aqui e faço a montagem dessa forma. Então, eu coloco igual igual eu demonstrei no vídeo sobre a montagem, né? Mesmo esquema. Tá? Então, aparentemente tá tudo ok. Vamos descer um pouquinho os eletrodos, porque a junção estava um pouco no limite ainda, né? Subir mais um pouco, porque agora o eletrodo de condutância está batendo no peixinho. Acho que agora foi. Mais um pouquinho. Não, tá batendo no eletrodo. Deixa eu ver. Agora foi. Então, vamos lá. Agora a gente deixa agitando um tempo até ele dissolver tudo, tá? Só quando tiver dissolvido o biftalato é que a gente pode iniciar a titulação, tudo bem? Enquanto isso, eu já vou deixando a bureta, né, pronta aqui. Na posição certinha,
Então, eu já deixei a bureta com a solução pronta, zerada. Agora é deixar ela, o sistema tá pronto. Gente, agora só aguarda verificar que não tem mais nenhum cristalzinho, né? E inicia. Deixa eu deixar o papel aqui pronto. Igual como eu falei para vocês, né? Então a gente tem uma tabelinha para poder anotar. Então vou deixar aqui. E vamos aguardar dissolver a massa de biftalato. Vocês lembram que quando a gente faz isso no método clássico, há uma demora, né, do biftalato em dissolver e a gente tem que ficar agitando. Então agora, nesse caso é mais fácil porque o próprio agitador já é o responsável por fazer isso. Ó, aparentemente é só bolha que ainda tem, tá? Então a gente já pode iniciar. Então a gente já está com os eletrodos ali, a gente já pode fazer a leitura do ponto zero, né? Então aqui 3,65 de pH e 635 de condutância, tá? Em microsiemens por centímetro. Então agora a gente vai adicionar meio ml. Adicionou meio ml, a gente aguarda estabilizar e anota. E olha só que interessante, nesse caso, a condutância, ela subiu, tá? A gente está esperando estabilizar, mas eu já informo para vocês que ela subiu. O pH também subiu, já era esperado, né? Então, ó, 3,92 de pH, 657 de condutância. Meio ml. Foi. Então, vamos aguardar estabilizar. 4,17, 693 de condutância. Olha só uma coisa engraçada, né? Os dois estão estabilizando de forma mais rápida, né? Em relação à análise do vinagre, né? E a gente tem que lembrar das características das espécies, né? Enquanto o biftalato é uma espécie mais estável, o caso do vinagre, que a gente está analisando o ácido acético, o ácido acético é uma espécie volátil, né? Então tem todas essas características. E aparentemente isso está influenciando, né, na estabilidade do sistema. É algo importante a se notar. 470 já anotei, beleza. Vamos lá, tá chegando. Mais meio ml. Mais meio ml. Ó, passamos agora pelo ponto de viragem. 9,51 e 1.267 de condutância. Agora a gente vai finalizar a curva. Mais meio ml. Dez ponto 28
1.355, hein? Começou a subir a constância mais do que antes. Será que isso quer dizer alguma coisa? Bom, vamos só levantar aqui para eu poder enxergar. Agora o último ml, meio ml. Foi. Para fechar os 10 ml. 11,21 de pH, 1998 de condutância. Então é isso, gente. Aqui tá tudo ok, a gente finalizou, tá? Então, ó, só para vocês observarem, tá? Os valores de pH e a condutância lida. Depois a gente converte para condutância corrigida, sabendo que a gente iniciou com 80 ml e que a gente foi adicionando de meio ml, tudo bem? Agora a gente só precisa finalizar, né? Encerrar. E aí, para fazer isso, eu normalmente tiro a bureta daqui, coloco aqui do lado. Tudo bem? Desligo o agitador. Aí agora eu venho aqui, ó, e só trago aqui pro lado. E aproveitando que o Becker tá aqui, eu já lavo os eletrodos, porque essa amostra ela vai ser descartada, tá? Então, eu aproveito e que tá aqui o Becker, né? E já dou uma lavada. Porque depois é só colocar os potinhos com KCl e finalizou, tudo bem? Então é isso, gente. Articulação, então, condutométrica e potenciométrica, feitas de forma simultânea. Ele é uma forma bem fácil da gente trabalhar, então a gente consegue ter 2 resultados utilizando uma única amostra, né? Então isso é muito importante, porque daí a gente faz um comparativo entre o ponto de viragem no método potenciométrico e no método condutométrico. A gente espera que os pontos de viragem sejam extremamente próximos, tá? Isso é muito importante. E também, né, é uma facilidade da gente substituir uma técnica clássica por uma técnica instrumental. A gente tira o fator do erro humano no que se refere à visualização do ponto de viragem, né? Então, quando a gente usa o indicador, a gente basicamente está utilizando como o detector, vamos dizer assim, da técnica é o olho humano, né? E isso está sujeito a erros, né? Então, quando a gente tira esse fator e coloca um instrumento para fazer esse controle, essa detecção, então a gente tende a ter um valor mais próximo do real, tudo bem? E isso é muito importante num critério estatístico que a gente vai levar em consideração dentro da análise, tá certo? Então era isso, gente. Agradeço por tudo, obrigado e até mais. Pessoal, então agora a gente vai fazer a titulação da amostra de vinagre, tá? Então a primeira coisa, o sistema já está de acordo com aquela montagem que eu mostrei para vocês. A única coisa que eu fiz foi deixar a bureta já pronta com hidróxido de sódio, tá? Que vai ser o nosso titulante. Agora a gente precisa pegar 1 ml do vinagre original, né, a amostra, e transferir aqui pro becker, tá? Então para isso a gente vai usar a pipeta de volume fixo, tá? A pipeta automática, que fica mais fácil, porque a gente precisa de um volume que já, né, a própria pipeta já tem. Então, lembrando do procedimento, a gente vai colocar aqui a ponteira, tá? Aqui eu já tenho uma amostra do vinagre num becker. Então, lembrando, tira, né? Acho que aqui a altura tá boa, né? Então, tira todo o ar, tá? Vem aqui, coloca, puxa devagar, feito isso. Agora a gente vai vir aqui e colocar no becker.
Lembrando que aqui não tem como a gente encostar a ponta no becker, a gente nem quer isso, porque a gente quer que a amostra vá direto para a água, tá? Para não ter o risco de perder aqui no becker. Então não tem problema, tá? Só que é a mesma coisa, a gente vai devagar. Então agora a gente aperta, né? E aí a gente lembra, vai sentir a primeira trava, aí a gente vai apertar mais, porque a gente quer expulsar todo o volume, tá? Eu vou encostar aqui na amostra só para tirar essa bolha e essa gotinha, tá? Feito isso, pronto. Então agora a gente já tem o vinagre inserido lá na nossa, no nosso meio, tá? Então agora, gente, está tudo pronto para iniciar. A gente só precisa de uma caneta. E aí a gente aguarda alguns segundos até estabilizar. Vocês não estão, como eu queria que vocês visualizassem melhor o sistema, não está muito bem para vocês verem aqui os valores. Mas aí a gente faz a mesma coisa, a gente aguarda alguns segundos até estabilizar. Estabilizou, a gente anota, tá? E depois a gente inicia a adição. A gente sempre tem que adicionar ou informar qual que é o pH no início e a condutância no início, porque ele representa exatamente a condição da amostra. Então, ó, o pH já estabilizou em 3,20 e a condutância em 150,7. Aí ele está na unidade de microsiemens por segundo, ou por centímetro, desculpa. Microsiemens por centímetro, tudo bem? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui na bureta, tá? Eu acho que não, pelo vídeo não dá para vocês verem aqui em cima, mas vocês conseguem ver eu dosando aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar exatamente meio ml, tá? Vendo tudo pela graduação da bureta. Então, só para não esbarrar aqui, eu vou vir aqui, ó, e eu vou, obviamente, na altura dos olhos, onde está o 0,5 ml, e aí eu vou adicionando até eu ver que chegou no 0,5. Pronto. Feito. Tá? Gente, o que vai acontecer? A gente vai ter uma mudança, tanto do valor de pH quanto do valor de condutância, tá? E aí a gente aguarda uns 10 segundos, mais ou menos, que é o tempo suficiente, e a gente anota o valor que está apresentando aqui, depois de adicionado meio ml, tá bom? Então, meio ml adicionado, o pH foi para 3,50 e a condutância foi para 129,9. Tudo bem? Então foram esses os valores. Ó, pH foi de 3,20 para 3,50. Se vocês pensarem, é esperado isso acontecer, né? Porque a gente tinha um meio extremamente não, levemente ácido, né? Porque a gente está falando de um ácido fraco e a gente adicionou meio ml de uma base, ou seja, a gente tornou esse meio menos ácido, né? Porque parte desse ácido foi neutralizado pela base, certo? E a condutância caiu. Por que ela caiu? Ora, a gente tinha lá uma certa quantidade de H+, né? Dos pouquíssimos H+, que ficam ionizados, né? No meio de ácido acético. E aí a gente foi e adicionou base e essa base neutralizou parte desses hidrogênios. Isso virou uma molécula de água e, portanto, como a água é neutra, o que acontece com a condutividade? Ela cai, tudo bem? Então é mais ou menos esperado que isso aconteça, tá? Então agora a gente vai adicionar mais meio ml. Então ficou o pH 3,82, subiu mais um pouco. E 155, peraí, 154
0,2, tá? Foi a condutância. Olha só que interessante, o pH ele vai subindo, tá? Mas a condutância, ela começou em 150, caiu para 129,9 e aí subiu para 154,2, né? Aí a gente precisa depois pensar o que aconteceu, né? Porque não era esperado ter essa mudança agora de início. Mas aí a gente precisa pensar as espécies envolvidas, as características, para ver se isso na verdade não é uma resposta coerente em relação à espécie que está sendo titulada, tá? Aí, ó, agora a gente adiciona mais meio ml. Adicionei meio ml. Então agora a mesma coisa, a gente aguarda, né, estabilizar durante alguns segundos e anota, né? Então, ó, só para vocês verem, a gente vai fazendo isso, tá? No caso aqui a gente vai fazer até 10 ml, tudo bem? Portanto, o que eu vou fazer, né? Eu vou, obviamente, eu não vou ficar gravando cada ponto porque vai ser o mesmo procedimento, tá? Eu vou depois mostrar para vocês, né, no final, e passar para vocês também os valores até 10, para que daí vocês possam fazer a montagem dos gráficos, tudo bem? E aí eu vou mostrar também a finalização, então, como que a gente vai finalizar, né, fazer a limpeza e tal, para que eu possa iniciar a próxima titulação, tá? Então eu vou acelerar um pouco no tempo para a gente chegar em 10 e aí fica mais fácil, né? Qualquer coisa, se tiver alguma observação no meio, eu paro a aceleração e converso com vocês, tá certo? Lembrando que, vamos supor que sem querer você esbarre, né, esbarre não, que você passa um pouquinho do valor que deveria parar. Não tem problema, é só ver qual foi o valor que você parou e aí você anota aqui que o volume adicionado na verdade foi um pouco a mais ou um pouco a menos. O importante é saber o volume certo que você adicionou. Na hora de montar a tabela a gente consegue ajustar isso, tudo bem? Ó, a gente chegou agora no volume intermediário, né? Chegamos em 5 ml adicionados. O pH 4,90 e a condutância 507. Nove ponto 50 de pH e 7,36 de condutância. Então, nós acabamos de passar pelo ponto de viragem, tá? Lógico, a gente não pode parar aqui, a gente precisa depois construir a curva inteira. Então, a gente notou que ele passou pelo ponto de viragem porque houve a variação de 6,70 para 9,50, tá? Na condutância, continua subindo, tudo bem? Aí a gente precisa depois avaliar no gráfico o que está acontecendo aqui para ver se é uma questão do equipamento ou se a análise de fato dessa amostra é dessa forma mesmo, certo? Então vamos lá, mais meio ml. Então, mais meio ml. Agora, gente, ele vai permanecer no meio alcalino, né, subindo bem devagar, que é o comportamento que a gente espera, né? Que agora eu só estou tendo a adição de base no meio que já está alcalino. 10,63 de pH, 9,52 de condutância. Perceba que a condutância agora ela está subindo de forma muito mais acentuada, né? Então isso aí a gente vai ter que avaliar também.
E agora o último ml. $11,03, 1.279 de condutância. Tudo bem? Então, ó, aqui estão todos os dados, né, da titulação. Tá perfeito. Agora a gente precisa ir para o Excel e passar esses dados e construir as curvas potenciométrica e condutométrica. Lembrando que a condutométrica a gente tem que fazer a condutância corrigida de acordo com os volumes adicionados. Tudo bem? Então, aqui nessa titulação a gente finalizou. E aí vem a questão, né? Para finalizar, como que eu faço para tirar, né? Então, a gente só faz o caminho contrário. O que eu faço normalmente? A gente tira, né, a bureta aqui, deixa aqui do lado, desliga a agitação, tá? Aí a gente vem aqui, ó, e girando, né, coloca aqui do lado, tá? Ó. Pronto, aí eu consigo tirar. Mas normalmente o que eu faço, a amostra ela vai ser descartada, certo? Eu aproveito mesmo o Becker e já dou uma lavada nos eletrodos. Só para garantir que eu não me esqueça disso depois, né? É uma segurança aí. Já lava bem para já deixar pronto, né, para o próximo. Aí pronto, né? Aí a gente vem aqui ou pega um outro Becker, tá? Para poder preparar a próxima titulação e faz o mesmo caminho. Coloca aqui com água ou com água e o biftalato, né? Coloca na posição e começa tudo de novo, tá? Então, esse seria a montagem, né, e desmontagem, vamos dizer assim, do sistema, tá certo? Então é isso, gente. Obrigado, tá? Até mais.